Apesar da física e a psicologia serem geralmente consideradas como não relacionadas, no século passado, as duas coisas levavam ao mesmo tempo a mudanças revolucionárias na compreensão ocidental da ordem cósmica das coisas. Descobrindo o reino não empírico da ordem cósmica, universo que não considere em coisas materiais, mas em formas. Essas formas são reais, ainda invisíveis, porque têm o potencial de aparecer no mundo empírico e agir nele. Apresentamos argumentos que nos obrigam a acreditar que o mundo empírico é uma emanação de um reino cósmico de potencialidade, cujas formas podem parecer como estruturas físicas do mundo externo. A evolução da vida parece agora não mais como um processo de adaptação das espécies ao seu próprio ambiente, mas como a adaptação das mentes às formas cada vez mais complexas que existem na potencialidade cósmica das coisas. A conexão cósmica significa que a mente humana é uma mente mística. Quando René Descartes declarou que o mundo consistia em dois tipos de material, ou seja, substância pensante e substância estendida, e quando Isaac Newton declarou que Deus é o princípio que formou a matéria em partículas sólidas, maciças, duras e impenetráveis, isso não importava. Realmente isso não importava. Quando Darwin introduziu o materialismo de Newton na biologia, ter ou não ter as coisas tornou-se essência da própria vida. E a ganância e a agregação tornaram suas virtudes naturais da nossa própria sociedade, segregando um indivíduo do outro, ou separando um indivíduo do outro, um país do outro e uma espécie da outra. Dessa forma, o mundo clássico era um mundo segregativo e todos os aspectos de vida eram afetados. As ciências físicas nada tinham a ver com a nossa ética. A filosofia nada tinha a ver com as artes e a ordem do universo nada tinha a ver com a nossa ética ou com a forma que devemos viver. Como o próprio Jacques Monod descreveu, o homem deve finalmente despertar do seu sonho milenar e descobrir sua solidão total, seu isolamento fundamental. Ele deve perceber que, como um cigano vive na fronteira de um mundo estranho, um mundo surdo à sua música, é tão indiferente às suas esperanças como ao seu sofrimento ou aos seus crimes. Neste ambiente materialista, totalitário, Carl Jung teve a coragem de propor que nossa mente seja guiada por um sistema de formas. Os arquetipos, que são poderosos, embora não carreguem massa ou energia, mesmo embora sejam invisíveis. Os arquetipos existem, como Jung descreveu, um sistema psíquico da natureza coletiva universal e impessoal. Fora desse sistema, ou formas invisíveis, podem aparecer em nossa mente e guiar nossa imaginação. Pode guiar nossa percepção e também nosso pensamento. Como se vê, as visões revolucionárias de Jung sobre sua mente humana estão em perfeita concordância com as descobertas da física quântica, que durante o século passado também foram um choque, pois revelaram os erros fundamentais da física clássica e desenvolveram uma mudança radical na visão ocidental do mundo. Os fenômenos quânticos agora nos obrigam a pensar que a base do mundo material é simplesmente imaterial e que existe um reino do mundo que não podemos ver porque não consiste em coisas materiais. Essas formas são reais, embora invisíveis, porque têm o potencial para aparecer no mundo empírico e agir sobre nós. Elas formam um reino de potencialidade na realidade física. E todas as coisas que não acreditamos são emanações desse reino. Há indicações de que as formas na potencialidade cósmica são padrões de informação semelhante a nossos próprios pensamentos. E que essas coisas estão se unindo com pensamentos em nossa própria mente. Assim, o mundo agora nos parece como uma totalidade indivisa, na qual todas as coisas e pessoas estão interconectadas. E a consciência é uma propriedade cósmica. Nesse ensaio, descrevemos as semelhanças entre psicologia de Jung e ontologia quântica. Nossa descrição vai mostrar que o ensinamento de Jung é mais do que psicologia, é uma forma de espiritualidade. E por espiritualidade queremos dizer uma visão do mundo que aceita o minucioso na base da ordem cósmica. Da mesma forma, a física quântica é mais do que física, é uma nova forma de misticismo, que sugere
a interconexão de todas as coisas e seres, de conexões e mentes cósmicas. Se quisermos caracterizar a psicologia de Jung em uma frase, podemos dizer que a psicologia analítica, incorporada na estrutura do arquetipo, nos leva a uma visão de que há uma parte do mundo que não podemos ver, um reino de realidade que não consiste em coisas materiais, mas em coisas não materiais. Essas formas são reais, mesmo sendo invisíveis, porque têm o potencial de aparecer em nossa mente e agir sobre ela, e agir sobre o que fazemos. O primeiro aspecto do mundo quântico que devemos considerar diz respeito à base de que as coisas materiais não são materiais. Essa visão está em completo contraste com nossa experiência do mundo, mas decorre da mecânica quântica de Schrödinger, que atualmente é a única teoria que nos permite entender as propriedades dos átomos e moléculas. Nessa teoria, os elétrons em átomos e moléculas não são pequenas partículas materiais, pequenas bolas de matéria, mas ondas estacionárias ou formas. Todos os átomos consistem em um núcleo carregado de uma forma positiva, que contém a maior parte do átomo, e também de elétrons, e de alguma forma estão dispostos no espaço ao redor do núcleo. Os elétrons são minúsculas partículas elementares, têm uma massa definitiva e sempre que a vemos aparece como um pontinho, por exemplo, como um flash na tela de uma TV, ou uma pequena marca feita em um filme fotográfico. Um conceito importante que surge nos fenômenos quânticos diz respeito à totalidade da realidade física. Pelo conceito de totalidade, queremos dizer que as coisas aparentemente separadas podem ser conectadas e podem agir de uma forma instantânea uma sobre a outra, a distâncias que não podemos descrever. Isso tudo é um universo holístico. As decisões tomadas por um observador em uma parte do mundo pode ter efeito em qualquer outra parte do mundo. Como, por exemplo, um pensamento que aparece em minha mente nesse momento pode aparecer de uma forma instantânea no pensamento de outra pessoa, em outro lugar, em outra parte do mundo. Na física, nós chamamos isso de não localidade. Quando duas partículas que ao mesmo tempo interagem e depois se afastam uma da outra, podem permanecer conectadas e agir como se fosse uma outra coisa, não importa onde ela esteja. A mesma coisa acontece com nossos pensamentos. No mundo das coisas comuns, nenhuma influência ou sinal pode viajar a uma velocidade mais rápida do que a velocidade da luz. Assim, qualquer ação realizada em uma parte do mundo pode ter efeito em outro lugar do mundo. No mundo quântico, a situação é completamente diferente. As influências podem agir de uma forma instantânea em distâncias que não podemos calcular. Em princípio, podemos pensar de uma extremidade do universo a outra. E o aspecto da totalidade da realidade pode ser descrito de maneira simples, em conexão com as propriedades ondulatórias das partículas elementares. O processo de individualização é uma capacidade inata do indivíduo de se tornar consciente do seu próprio eu. De acordo com Robert Forman, temos uma capacidade inata que é um processo de transformação imperativo de longa vida. Este é um impulso para unir o que está dividido. Em Os Arquetipos e o Inconsciente Coletivo, Jung afirma que o eu, individualização, para detonar o processo pelo qual uma pessoa se torna um individual, isso é, uma unidade separada, indivisível do todo, a busca pela totalidade não teria sentido em um mundo newtoniano, de coisas materiais separadas. No mundo quântico isso não existe de forma separada. No mundo quântico tudo isso está junto. Jung também entendia o processo de individualização como um impulso religioso, que é um princípio espiritual saudável que dirige e coordena o fluxo da vida humana. A palavra religioso é usada neste contexto no sentido de que suas raízes etimológicas, em que religare significa reconectar, ou estar em vínculo, ou reunir, como Aniela Jafé descreveu. A individualização deve ser entendida na linguagem religiosa como a realização do piedoso no humano, como o cumprimento de uma missão piedosa. A experiência consciente da vida torna-se uma experiência religiosa. Pode-se dizer uma experiência mística. De acordo com os aspectos da totalidade que aparecem na visão quântica do universo, Jung acreditava que a psique tem um impulso natural e inato para a totalidade. Uma sensação de completude é alcançada através da união da consciência com os conteúdos inconscientes da sua própria mente. Dessa união surge o que Jung chamou de função transcendente da psique.
pela qual um homem pode calcular seu objetivo mais elevado, a plena realização do potencial do eu individual. A ânsia pela totalidade é a verdadeira obra subjacente de todo o trabalho de Jung. De acordo com a física quântica, o significado e o propósito de nossa natureza estão ancorados no reino luminoso da realidade, como Jung descreve a busca espiritual. O principal interesse do meu trabalho não está no tratamento da neurose, mas sim na abordagem do luminoso. Mas o fato é que a abordagem do luminoso é a verdadeira terapia. E na medida em que você alcança a experiência luminosa, você fica livre da meditação da patologia. Até a própria doença assume um caráter luminoso. Em uma linguagem religiosa, uma imagem de um Deus que procura o homem tanto quanto é procurado pelo homem, Deus procura o indivíduo para se realizar na sua alma e na sua vida. Expresso de uma forma psicológica, o self requer a personalidade do ego para se manifestar. E a personalidade do ego requer o self como origem de sua vida e de seu destino. E em uma linguagem religiosa isso significa: Deus precisa do homem, assim como o homem precisa de Deus. Como Jung escreveu, Deus é uma contradição em termos, portanto, ele precisa do homem para se tornar um. Deus é uma doença que o homem tem que curar. Se a ciência não tem nada a dizer sobre os blocos de construção do mundo invisível, é um problema que deve ser abordado. Como se vê, não é o único quebra-cabeça do seu tipo. Uma situação semelhante surge. Por exemplo, na neurologia, onde nenhuma medida na superfície de um cérebro pode nos dizer o que está acontecendo na mente por trás dele. Apesar dessa semelhança, observar um cérebro é fundamentalmente diferente de observar um átomo. O universo é da natureza de um pensamento ou sensação em uma mente universal. Para colocar as conclusões de uma forma grosseira, o material do mundo é o material da sua própria mente. Um conceito importante na química quântica é o conceito de estados virtuais. Estados virtuais são os estados vazios de átomos e moléculas. Todos os átomos e moléculas existem em estados quânticos. Você pode pensar em uma molécula como uma cordilheira com inúmeras colinas e vales. Cada vale é um buraco de energia que contém uma escada de energia. Os degraus dessa escada representam quantidades físicas ou quantidades de energia. São os estados quânticos de uma molécula. Cada molécula deve ocupar um de seus estados. Ela deve ficar em um dos degraus de suas escadas, para que um grande número de estados fique vazio. Os químicos quânticos chamam os estados vazios das coisas de seus estados virtuais. Os estados virtuais são formas matemáticas ou padrões de informações. Essas ondas são invisíveis, porque são vazias, não há nada ali para ver. Mas elas são reais e realmente existem, embora não possamos vê-los, porque uma molécula pode saltar para o tal estado e torná-lo em um estado visível. Você pode pensar em estados virtuais como a estrutura lógica de um sistema, que contém suas futuras possibilidades empíricas. Tudo que uma molécula pode fazer é saltar de um estado ocupado para um estado virtual. Ao estudar a psique humana, Jung descobriu propriedades mentais do universo que a física clássica havia suprimido, e agora a física quântica trouxe de volta. Se o materialismo é falso, nós podemos responder a essas perguntas de várias maneiras. Os fatos nos mostram que existe um reino não empírico da realidade, que não consiste em coisas, mas em formas. Essas formas são reais, ainda que invisíveis, porque têm o potencial de aparecer no mundo empírico e agir de uma forma verdadeira nele. Elas podem fazer isso de duas maneiras. Pode encontrar a consciência com pensamentos em nossa própria mente e atualizar as estruturas materiais no nosso mundo externo. Assim, o mundo consciente e empírico é uma emanação de um reino de formas semelhantes à nossa própria mente. E a física quântica é uma forma de psicologia, a psicologia da mente cósmica. Da mesma forma, a psicologia de Jung é também um ramo da física, isto é, a física da ordem mental do nosso próprio universo. Um universo holístico, por exemplo, é necessariamente um sistema místico. As teorias científicas que afirmam que todas as coisas e todas as pessoas estão interconectadas em um reino não empírico do mundo são necessariamente teorias místicas. A diferença é que o misticismo fala de um encontro com Deus e permite que a questão seja testada. A psicologia de Jung também fala de um encontro com Deus, no sentido de que Deus representa a palavra ou a designação de algo incognoscível.
e incompreensível, para ambos, Deus é uma experiência humana e é primordial. Dessa forma, a física quântica é uma forma de misticismo, assim como a psicologia do próprio Jung. E ela hesita em expressar tais conclusões, mas a forma do misticismo que encontramos na ciência contemporânea é diferente de suas formas holísticas. É diferente de duas formas históricas. Isso porque nosso conceito evolui da mesma forma que nosso corpo evolui. A evolução do nosso pensamento é caracterizada pelo fato de que existem verdades sobre a ordem do nosso próprio mundo. E essas verdades são fundamentais e aparecem repetidas vezes na mente de diferentes pessoas, em diferentes épocas, em diferentes partes do mundo. Os sábios indianos chamaram esse fenômeno de Sanatana Dharma. No século XVI, Agostino Steuco, humanista italiano, introduziu o conceito na filosofia ocidental como filosofia perene, considerando esse fenômeno como uma forma especial de sincronicidade. E isso tudo mostra que nossa mente é uma mente mística, porque está conectada a um fundo cósmico que possui propriedades semelhantes à nossa própria mente. Isto é uma mente cósmica. Por alguma razão, em nossa história, as visões do mundo sempre foram acompanhadas de ameaças. Ou seja, se você não acreditasse em uma certa história de como o mundo foi criado por Deus, você era ameaçado de ir para o inferno. E não faz muito tempo de que os dissidentes foram realmente incendiados. Dessa forma, um cientista pode ser demitido de seu emprego em pouco tempo, quando ele se atreve a questionar a estrutura mental que é estreita das ciências contemporâneas. A prática do misticismo é um exemplo de processo evolutivo. Quando dizemos que a física quântica e a psicologia de Jung são formas modernas de misticismo, não queremos dizer que sejam idênticas às antigas práticas religiosas. Em vez disso, eles compartilharam aspectos essenciais com práticas antigas de forma evoluída. O principal objetivo de toda a tradição espiritual é unir-se à realidade transcendente, e diferentes tradições podem dar nomes diferentes ao divino, mas em todas elas encontramos o mesmo desejo de nos tornarmos como o divino. Em nossas cabeças, esse estado pode adotar um significado simbólico e transformacional do renascimento, sinônimo de tornar-se como um eu. Para o índio, é claro que o eu, como fundamento originário da psique, não é diferente de Deus. E que na medida em que o homem está no eu, ele não está apenas contido em Deus, mas na verdade, se ele é Deus. O objetivo da prática religiosa oriental é o mesmo do misticismo ocidental. A mudança do centro de gravidade do ego para o eu, do homem para Deus. Isso tudo significa que o ego desaparece no eu e o homem em Deus. Os ensinamentos de Jung é uma conquista incrível e uma bênção para toda a humanidade. Ele mostrou que estamos conectados com o reino não empírico do nosso próprio universo, no qual podemos encontrar nossa tarefa cósmica. Negar os aspectos transcendentes de nossa natureza pode levar a sérios problemas para a nossa saúde física e também o nosso bem-estar espiritual. Nossa tarefa cósmica não é a tarefa de escravos que têm que servir a seu Criador. Não somos escravos do espírito cósmico, mas sim somos ele. Basta tentarmos entender como tudo funciona. Obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.